anos, 2 meses e 20 dias depois, o passado volta a fazer sombra em Minas Gerais. Não houve nem punição para os responsáveis do rompimento da barragem do Fundinho em 2015, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. E hoje, uma outra barragem, também da mineradora Vale, rompeu em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura fica perto da comunidade do Córrego do Feijão, local com fazendas, casas e empresas. A tragédia é acompanhada de perto por autoridades e de mais perto ainda pelos moradores que, com medo, estão deixando suas próprias casas. Já são 200 pessoas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Nossas equipes estão com todos os detalhes, mostrando tudo o que aconteceu por lá. Como isso pôde atingir a gente? Como isso pode ter reflexos aqui no Triângulo Mineiro? E eu já quero as imagens que mostram exatamente o local onde tudo isso aconteceu, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Veja aí comigo essas imagens. À esquerda são imagens que mostram o local onde essa barragem estava antes desse crime ambiental. Me nego a chamar isso de tragédia. O que nós estamos testemunhando é mais um crime ambiental registrado em Minas Gerais. Essas são imagens tiradas pouco tempo depois do rompimento da barragem. Foi assim que ficou. Coloco o comparativo das duas imagens, novamente. Ao lado esquerdo, como era, e ao lado direito, como está. Hoje, horas depois dessa tragédia que atingiu a cidade de Brumadinho. Essa parte circulada em amarelo é exatamente onde ficaram localizados ali todos os rejeitos espalhados na imagem da direita. É apenas um círculo para você conseguir identificar o tamanho da área atingida por esse rompimento. A barragem rompeu e olha só, a lama invadiu toda essa região. A gente consegue perceber que um pouco acima da imagem, do lado esquerdo, tem algumas construções, algumas casas, prédios. Tudo isso foi levado por esse rio de lama que se formou com o rompimento dessa barragem. Essas imagens fazem um comparativo da região onde tudo isso aconteceu nessa sexta-feira. E a gente vai falar ao vivo com o repórter Vinícius Lemos, que tem mais informações sobre essa barragem. A gente acompanhou, Vini, primeiro boa noite para você, uma lista de barragens que estariam sendo monitoradas em situações consideradas aí não 100%. A barragem que rompeu hoje, não sabemos como, não estava nessa lista, mas acabou rompendo e até agora não se sabe o que causou esse rompimento. Exatamente. Boa noite para você, Lu. Boa noite a todos. O que chama a atenção, o fato da barragem lá do Córrego do Feijão não estar nessa lista das 50 barragens consideradas de não garantia de estabilidade. O que chama a atenção nessa situação é que essas 50 barragens podem se multiplicar, né? Porque se ela não estava nessa lista, que inclusive é da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, o que chama a atenção é que das 400 barragens mais ou menos que a gente tem aqui em Minas Gerais, quantas mais estão sem essa garantia de estabilidade, visto que essa não estava na lista inicial. Agora, o que a gente sabe em relação a tudo isso, que inclusive tem algumas barragens aqui na nossa região que estão nessa lista da FEAM, uma lista que inclusive foi divulgada amplamente no ano passado, e há barragens aqui na nossa região, inclusive uma aqui em Uberlândia. Agora, a pergunta fica, como é a fiscalização dessas barragens e de que maneira essas barragens podem estar nesse momento, já que uma barragem que não estava na lista de falta de estabilidade, né, de não garantia de estabilidade, acabou acontecendo isso. A gente tem um problema maior aqui no nosso estado. Pelo menos o argumento que a gente pode dizer nesse momento é que sim, porque se uma barragem que não estava sendo monitorada, pelo menos não estava sendo monitorada dentro dessa lista da FEAM, acabou acontecendo essa situação, outras podem estar dessa maneira, outras, como eu disse, uma barragem aqui em Uberlândia, a gente tem barragens também em Tupaciguara, em um outro pequeno município aqui da nossa região, na verdade, no Alto Paranaíba, em São Gonçalo do Abaeté, pelo menos duas lá, estão na lista da FEAM. E as demais? Já que a gente tem uma lista de quase 400 em todo o estado. Como está essa situação? Pois é, até o momento a gente está acompanhando essas imagens, imagens aéreas do local onde ficava essa barragem, o rastro de destruição causado por esse rio de lama que se formou.
Existem muitas equipes sendo direcionadas para lá agora. São equipes da Polícia Militar, equipe do Corpo de Bombeiros. A Cruz Vermelha também já enviou várias equipes de resgate. E são muitos pontos que ainda estão sem resposta. Principalmente, como funciona esse tipo de fiscalização? Com base em que foi criada essa lista com essas 45, 50 barragens consideradas aí as mais críticas? Por que essas outras não eram fiscalizadas também? Já que estamos falando de uma barragem que não estava nessa lista de consideradas aí em situação crítica, mas foi ela que rompeu. Segundo o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, que é quem comanda as operações de resgate, são pelo menos 200 pessoas desaparecidas. Pelo menos 200. A gente não consegue trabalhar com um número preciso de pessoas desaparecidas porque a própria empresa responsável, a Vale, tem dificuldade em fazer todos esses levantamentos. Só ali nessa barragem, nessa região, trabalhariam cerca de 600 profissionais. Agora, quantos deles estavam ativos quando essa barragem se rompeu hoje, ainda não se sabe. Um dos refeitórios que foi atingido aí por essa enxurrada de lama tem capacidade para 300 pessoas, mas a Vale também não conseguiu confirmar quantas estavam lá dentro. Se havia, de fato, um número acima do permitido ou se a gente está falando de um espaço vazio, todas essas informações estão muito desencontradas. Essas imagens que a gente está mostrando agora, para você ter uma ideia da destruição causada. Nesse espaço, haviam casas, propriedades rurais, comércios, estabelecimentos, famílias que moravam na região, trabalhadores que estavam atuando na hora que essa tragédia aconteceu, que essa barragem se rompeu em Brumadinho. Estamos falando de mais um crime ambiental registrado em Minas Gerais. Uma sexta-feira triste para todos os mineiros. E muitas das pessoas que estavam ali na região tiveram que deixar o local às pressas. Inclusive, o Museu de Inhotim, um dos mais reconhecidos museus do mundo, teve que ser esvaziado com urgência após o rompimento da barragem. E o repórter Túlio Amâncio conversou com uma turista que estava no museu no momento em que o local teve que ser evacuado. A gente vai conferir essa conversa agora. Na cidade de Brumadinho tem o Instituto Inhotim, um local turístico onde tem um dos principais acervos de arte contemporânea do Brasil. Do Inhotim até o local onde aconteceu o rompimento da barragem são cerca de 25 quilômetros. Mas logo que a notícia chegou do que havia acontecido, a ordem foi para que todo mundo deixasse o Inhotim. Eu vou agora conversar por telefone com a Sheila, uma mulher do Espírito Santo, uma turista que estava conhecendo o Instituto Inhotim, e eu quero que ela me diga como foi essa experiência, como tudo aconteceu hoje à tarde. Olá, Sheila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Você estava no Inhotim no momento que aconteceu o rompimento da barragem? Sim, eu estava lá, eu estava desde umas 11 horas mais ou menos, e foi por volta a movimentação começou de 1h30, aproximadamente 13h30. O que chegou para vocês, visitantes, ali naquele momento? Olha, antes de começar, eu estava passando, eu passei perto de uma pessoa que estava no telefone, uma pessoa que trabalha no Inhotim. E eu ouvi ela falando de barragens, de pessoas mortas, eu até comentei com a minha amiga, olha, escutei isso. Só que eu fiquei na minha, não teve mais nada, ela saiu. Então eu entrei na instalação. Quando eu estava saindo da instalação, o monitor que fica nessa instalação chamou a gente com muita tranquilidade. Inicialmente, olha, estão pedindo para evacuar o parque, vocês têm que se direcionar para a recepção. Mas estava tudo tranquilo. Aí foi quando eu cheguei na recepção, aí já tinha algumas pessoas mais desesperadas, pessoas que trabalham no parque. Eu acredito que é porque elas moram na região. Sim. Né? Então, provavelmente deviam estar preocupados com parentes, mas elas estavam, algumas pessoas chorando, inclusive. Nesse momento, aí já tinha um certo desespero, assim, as pessoas saindo correndo, entendeu? Você percebeu ali, de certo modo, a proporção do problema ali? Sim, mas o que a gente tinha a consciência que foi falando pra gente é que não chegaria nada ali no Inhotim, né? Que ali no Inhotim a gente estava seguro. O problema é que era o rio que passava dentro de Brumadinho e que com isso a cidade seria fechada. Uhum. Mas a gente tinha essa consciência que não chegaria nada ali onde a gente estava.
Todo mundo tinha essa consciência, entendeu? E nesse momento você está onde? Nesse momento eu estou em BH, acabei de chegar em BH. O motorista pegou eu fui de ônibus, né? Esse ônibus, esqueci o nome da empresa. Mas esse ônibus, ele passou por um caminho alternativo, demorou bem mais para voltar do que para ir, né? E o que você percebeu das pessoas da cidade, nesse percurso que você fez aí, por esse trajeto até chegar em BH, o que você percebeu? As pessoas estão chocadas, assustadas, amedrontadas? Olha, eu acredito que sim, justamente por conta de... Não é a primeira vez que a gente vive uma situação dessa, né? Eu tive pessoas da minha cidade me ligando, porque sabiam que eu estava aqui preocupados com isso, né? Com a situação. Mas é um sentimento muito ruim, né? Por conta de a gente já saber como é essa história. Uma história que está repetindo, né? Então, é um sentimento muito ruim, até por conta eu recebi áudio falando sobre o abastecimento de água de BH, que provavelmente já deve estar interrompido, né? Então, é esse tipo de coisa que eu tenho percebido, não só nas pessoas daqui, aliás, porque as pessoas daqui eu tenho tido pouco contato, mas os meus colegas de outra região que estão me contactando por telefone, por WhatsApp, Sim. falando sobre isso, entendeu? Nesse momento, a gente está conversando agora, são 4h23 da tarde, e até agora não tem um número oficial sobre vítimas. Você chegou a ouvir algo sobre isso por aí? Não, o que eu vi foi reportagem, né? Só o que está na mídia mesmo que eu vi, que eu dei uma olhadinha e vi. Que eu só vi falar agora de 2 pessoas machucadas, nem ouvi falar de vítima fatal, né? Sim. Não ouvi falar nada, né? E agora, para a gente finalizar essa ligação, até te agradeço por falar com a gente nesse momento, ceder um pouco do seu tempo. Como você está depois disso? Você está bem? Tô triste com a situação, né? Com as consequências disso, a tragédia, ela vai trazer outras tragédias juntos, né? Ambientais, então muito triste com a situação, né? Solidária à população da cidade de Brumadinho, né? Que está acostumada a tá recebendo as pessoas, né? E agora vivendo essa tragédia. Então, assim, eu tô triste com a situação. Para você que está chegando agora no Cidade Alerta Minas, nós estamos trazendo todos os detalhes do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Essas imagens foram registradas pouco tempo depois do rompimento dessa barragem. Em questão de minutos, uma grande área foi tomada por um lamaçal. A barragem de rejeitos da Vale se rompeu no início da tarde dessa sexta-feira. São pelo menos 200 pessoas desaparecidas e, segundo as últimas informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 3 mortes confirmadas até agora. A equipe do comando ali do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, lá da região de Belo Horizonte, que é quem coordena todos os trabalhos de resgate, diz que essa situação pode se tornar uma catástrofe, uma tragédia muito maior do que a de Mariana, registrada em 2015, tendo base o número de vítimas. Cerca de 100 pessoas que estavam ilhadas já foram resgatadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Equipes aí que também contam com o apoio de voluntários que estão ali, bombeiros civis, bombeiros militares, voluntários que estão atuando agora no resgate a essas vítimas. Esse número pode subir, tendo em vista que só na Mina do Feijão trabalham cerca de 600 pessoas. 600 funcionários são cadastrados para trabalhar nessa mina. Até agora não se sabe quantos efetivamente estavam em atividade no momento do rompimento da barragem. E agora eu quero as imagens que chegaram para a gente do momento exato em que essa barragem se rompe. Essas imagens foram registradas por pessoas que estavam trabalhando e perceberam a movimentação, o momento exato do rompimento dessa barragem. Barragem de rejeitos, a barragem Mina do Feijão, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte.
Os trabalhadores que estavam no local perceberam que algo estava errado, perceberam quando a estrutura começou a apresentar falhas. E assim que tiraram os celulares para fazer as imagens para registrar, a barragem se rompeu. O que se viu depois disso foi uma memória que nós revivemos. A mesma cena que vimos há 3 anos. É a mesma cena que acompanhamos durante o rompimento da barragem de Mariana. Casas inundadas, propriedades que foram devastadas, foram tomadas por um rio de lama. Essas imagens aéreas mostram a situação que o local ficou. Um rio de lama que levou tudo que estava vendo pela frente. Até a ponte da linha férrea foi destruída. Tamanha a força dessa enxurrada, desse lamaçal. São pelo menos 100 pessoas que já foram resgatadas, que estavam ilhadas no momento desse acidente, logo depois desse acidente. Pessoas que não tiveram tempo de correr. Muitos moradores relatam, inclusive, que não houve nenhum aviso sonoro. Propriedades, na verdade, comunidades que ficam em regiões próximas a barragens, pelo que determina, pelo que nós acompanhamos e sabemos, existe uma forma de controle, de movimentação estranha, que quando algum acidente, alguma situação está fora do normal, a própria empresa responsável, os funcionários responsáveis pelas minas ali, pela barragem, deveriam emitir um alarme. Agora, os moradores de Brumadinho alegam que não houve nada. Nenhum apito, nenhum alarme, nenhum aviso, nenhum recado, nenhuma ordem de evacuação. Tudo foi percebido muito rápido, a ação foi muito rápida e por conta disso são centenas de pessoas desaparecidas. Nós conversamos, inclusive, por telefone, agora há pouco, com uma empresária ali de Brumadinho, a Elaine de Castro, que é dona de um hotel que fica na cidade. O repórter Túlio Amâncio conversou com ela e ela trouxe pra gente os detalhes de como está a cidade nesse momento. A gente vai acompanhar agora. Agora eu vou ligar para Elaine. Ela é dona de um hotel na cidade de Brumadinho, que fica mais na parte alta, e vários visitantes do Instituto Brumadinho estavam hospedados lá. Eu vou conversar com ela sobre a situação da cidade nesse momento. Só para eu entender, como é que está a cidade de Brumadinho nesse momento? O centro está fechado? Você aí está na parte mais alta, né? Eu estou na parte mais alta, mas mesmo a parte mais baixa da cidade, do centro da cidade, a parte que não é rural, a parte mais urbana, ela não sofreu ainda, não chegou lama, não tem nada disso. Está fechado por segurança, porque o Rio Paraopeba, que corta a cidade, passa por lá. Sim. Então, os estabelecimentos comerciais estão fechados. A ponte a principal ponte de acesso à cidade, também sobre o Rio Paraopeba, está fechada, está bloqueada pela polícia, pela Defesa Civil, e a cidade está aguardando para ver se essa lama vai chegar ou se não vai chegar, se vai ter algum problema, a gente ainda não sabe. Isso é preventivo. E como é que vocês estão? Vocês estão apreensivos? Da cidade, não entendi? Vocês estão apreensivos? Está todo mundo preocupado. Tem muita gente que trabalha na Vale e o acidente foi dentro da Vale. Então as pessoas da cidade estão preocupadas, principalmente com a população da cidade que trabalha lá, né? Com familiares, com amigos, né? Que dos quais a gente ainda não tem notícia. Me diz uma coisa, qual é a distância aí do centro de Brumadinho até o local do rompimento? Você tem uma ideia? Mais ou menos 20 quilômetros, né? Em torno de 20 quilômetros. Sim. 20 quilômetros. E você consegue perceber alguma coisa aí no rio, se foi afetado? Ainda não dá para ver, o rio ainda está normal. A gente o rio, a parte central, o rio ainda não apresenta alteração significativa, não. Um pouquinho a mais de água, nada nem visível. Só se for realmente com muita... Não dá para ver, não. Okay. Aqui ainda não. Ok, obrigado, viu, por falar comigo. Estamos acompanhando todas as notícias, as informações, atualizações sobre esse caso do rompimento da barragem da Mina do Feijão em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma barragem que, segundo a Agência Nacional de Mineração, era considerada de baixo risco. Não estava entre as consideradas aí em situação mais grave aqui no estado de Minas Gerais. Por conta disso, não havia uma fiscalização, um monitoramento constante. Alguns especialistas já começaram a se manifestar, biólogos, pessoas que acompanharam tanto a tragédia de Mariana e estão acompanhando essa também, dizendo que a fiscalização em cima dessas barragens é ineficaz, praticamente inexistente. E a prova que isso é verdade
é uma nova catástrofe que nós estamos acompanhando agora. Pouco mais de 3 anos depois que o estado de Minas Gerais chorou com a tragédia em Mariana, nós estamos chorando novamente. 200 pessoas desaparecidas, 3 óbitos confirmados, números que podem subir a qualquer momento. O próprio comando do Corpo de Bombeiros Militar da região metropolitana de Belo Horizonte, dizendo aí que essa tragédia pode ser ainda maior do que a tragédia de Mariana registrada em 2015. Isso tudo pela inconstância de informações. A empresa Vale não consegue estabelecer o número de pessoas que estavam nas dependências da barragem no momento do rompimento. Um rompimento que veio sem aviso. Uma comunidade que não recebeu nenhum alerta, nenhum alarme, que foi surpreendida por essa enxurrada, por esse lamaçal que invadiu a região. Casas que foram destruídas, propriedades rurais que foram levadas pela lama, animais, dezenas, centenas de animais mortos, centenas de pessoas que ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Pessoas que estavam feridas. E uma das imagens mais impressionantes de toda essa tragédia foi um resgate que a Record TV capturou, flagrou aí com exclusividade. A gente vai acompanhar as imagens desse resgate e vamos acompanhar junto com o Vinícius Lemos, que fala ao vivo com a gente. O Vinícius que acompanhou todos esses registros, imagens impressionantes. E o estado de saúde dessa mulher é o que mais preocupa agora, né? Ela estava acompanhada por outras pessoas que aparentemente estão bem, mas como está a vítima que foi resgatada, Vini? Pois é, né, Lu, uma imagem que chamou muita atenção, aliás, uma imagem que foi passada aí, a gente continuou exibindo ela durante toda a tarde justamente por conta da força dessa imagem, do resgate feito por 2 pessoas ali da comunidade e também o Corpo de Bombeiros no local, ajudando, obviamente, para que essa mulher fosse colocada no helicóptero e levada para uma unidade de saúde. O que a gente sabe é que ela foi para uma unidade de saúde com estado de saúde grave, porém, durante o atendimento ela estava estável, só que ela também apresentava fraturas múltiplas e a gente sabe que no momento em que a gente acompanha essa imagem, no momento em que ela estava sendo resgatada, ela não apresentava consciência, né, Lu? Até porque não se sabe exatamente o que aconteceu com ela para que ela ficasse dessa maneira que a gente está acompanhando aí no detalhe na imagem. Corpo de Bombeiros com helicóptero, fazendo o resgate, tentando colocá-la na aeronave. A comunidade, como eu disse, 2 pessoas ajudando para que fosse feito o resgate, porque obviamente que essas pessoas que estavam ali não estavam bem, a situação deles também não era boa, mas a situação dela era muito grave, até porque, como eu disse, ela aparentava estar desacordada e depois foi obviamente foram constatadas essas fraturas múltiplas assim que ela chegou até uma unidade de saúde e continua sendo atendida e a última informação é que o estado de saúde dela é grave, só que durante o atendimento era estável a questão da saúde dessa mulher, que inclusive precisa ser identificada melhor, essa informação ainda não foi passada, o que a gente sabe é que esse resgate dramático foi acompanhado e o que a gente pode perceber, na verdade a gente pode até falar, não deve ter sido o único resgate dramático nesse local, até porque algumas pessoas já foram levadas para hospitais ali da região, inclusive de Belo Horizonte, viu, Lu? Foram pelo menos 100 resgates parecidos com esse. São 100 pessoas que estavam ilhadas e o Corpo de Bombeiros precisou fazer o resgate utilizando suas aeronaves. A gente percebe ali a dificuldade dos militares de tirar ela e a aeronave ela não pode pousar, porque nós estamos falando de um terreno instável. Isso ali é lama, essa lama atua praticamente como uma areia movediça. Essas 2 pessoas que ajudaram no resgate, elas estão bem, mas estão presas nesse barro também, nessa lama. A aeronave não pôde pousar. Os militares tiveram aí muito trabalho para resgatar essa vítima. Ela que aparentava aí num primeiro momento estar inconsciente, mas depois ela começou a reagir. Estava muito machucada, assustada e cansada, porque até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, ela teve que lutar para permanecer com a cabeça para fora dessa lama. Ela com múltiplas fraturas na perna não conseguia ter toda a força do nosso corpo. E o resgate foi dificultado porque em uma situação como essa, ferida, cansada, o peso da gente no momento de um resgate, quando o corpo eles dizem que está relaxado, ele pode duplicar, às vezes triplicar. Então o resgate ainda fica mais complicado. Agora, essa imagem, ela, no meio dessa tragédia toda, mostra o lindo trabalho
feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros e a habilidade do piloto dessa aeronave. São algumas aeronaves utilizadas, se eu não me engano, 6 ou 8 aeronaves sendo utilizadas nas equipes de resgate agora na região, mas essa especificamente que nós estamos acompanhando era pilotada por uma mulher. A comandante Carla Lessa, ela é a segunda mulher, só são 2 mulheres que estão habilitadas para fazer esse tipo de trabalho, pilotar uma aeronave de resgate aqui em Minas Gerais. A Carla Lessa já pode ser considerada uma heroína, porque foram minutos tentando manter a aeronave estabilizada enquanto os militares se desdobravam para fazer esse resgate. E aí essas imagens começaram a circular e todos querendo conhecer o comandante dessa aeronave. E aí veio a surpresa, a capitã Carla Lessa. E ela, a gente vai conhecer agora um pouco mais do trabalho dessa militar frente ao Corpo de Bombeiros. Depois que começa a voar, para quem gosta, é um vício, né? Apaixonante, porque a visão de mundo muda. Muitas vezes quando eu pouso em alguma cidade fora de Belo Horizonte, num campo, eu sou abordada por crianças e aí normalmente perguntam assim, quem que é o piloto? E aí quando falo que sou eu, o piloto, gera uma surpresa. Eu já me deparei com meninas falando que queria ser igual a mim quando crescesse. Isso é muito bacana de servir como exemplo e mostrar que há a possibilidade de abrir outros caminhos e talvez desempenhar outras funções, como, por exemplo, ser do Corpo de Bombeiros ou ser um piloto de aeronave. Então, eu acho que a mulher pode contribuir com relação a um novo olhar para a solução dos problemas. Eu costumo falar para as minhas sobrinhas que não existe eu não consigo sem tentar. Então, o que eu acho que pode ficar de mensagem é tudo é possível, desde que as pessoas se dediquem, estudem e corram atrás do que pretendem fazer. Então, a ideia a mulher não consegue fazer isso. Não é possível afirmar isso sem antes tentar. Então, se as pessoas acreditarem no que realmente querem e buscar o objetivo com afinco, fazendo a parte, estudando, se dedicando, tudo é possível. A Carla Lessa representa a força dos militares. São mais de 80 militares trabalhando agora, divididos aí nessas equipes de resgate que continuam vasculhando toda a área, buscando vítimas que podem estar isoladas e buscando pessoas que precisam de ajuda. Ela que continua trabalhando e a gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho das equipes de resgate. Mas o grande questionamento agora é quais são as consequências ambientais. Há 3 anos, quando acompanhamos isso na tragédia de Mariana, vimos aí que as consequências estão até hoje. São famílias e empresas que estão amargando prejuízos até hoje por conta daquele desastre. Mas e o desastre de hoje? E esse crime ambiental de hoje? A gente vai conversar agora com o geógrafo Cláudio Antônio de Mauro, que acompanhou o caso em Mariana e agora acompanha também toda essa tragédia com o rompimento dessa barragem. Boa noite, professor. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês, embora um tema tão pesado, né? Uma tarde tão sofrida. Professor, estamos falando de um rompimento de uma barragem na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal medo das pessoas e a principal dúvida é, aqui no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, nós podemos sofrer consequências por essa situação? Especificamente por esse fato, não, porque as distâncias são muito grandes, é uma outra bacia hidrográfica. E, na verdade, quando acontece isso numa cabeceira de rio, é toda a sequência daquele rio até a sua foz que vai ter as consequências. Não é o caso aqui, mas nós temos barragens aqui na região que precisam ter cuidado. Nós temos atividades minerárias com acúmulo de material proveniente de rejeitos de empresas que precisam ser levantados e precisam ser acompanhados sistematicamente. Nós sabemos que os órgãos ambientais que são responsáveis por esse acompanhamento se empenham na tentativa de identificá-los, de classificá-los, porque essas barragens são classificadas de acordo com grau e risco. Essa especificamente, né, do córrego João, não estava ainda numa situação de risco maior, mas com ela já aconteceu, então nós podemos ter outras situações em outras barragens com riscos menores já classificadas. Mas o que vai fazer uma barragem entrar para essa lista de alto risco? Bom, de maneira geral, o projeto que é elaborado é acompanhado por fiscais. Os fiscais vão verificar na situação em que se encontra aquela barragem num dado momento e ela poderá ou não ir para uma lista de maior problema. Nós temos, no caso brasileiro,
já mapeadas 45 barragens que estão em situação de alto risco. E é muito importante que essas, em especial, a gente tenha atenção. Mas pelo que aconteceu em Brumadinho, já está claro que nós não podemos nos fixar apenas nelas. Bom, a gente está acompanhando aqui, a própria Agência Nacional de Águas já lançou um comunicado dizendo que está monitorando a onda de rejeito e coordenando ações para manter o abastecimento de água e sua qualidade para as cidades que captam água ao longo do rio. Agora, o questionamento que a gente faz, professor, quando acompanhamos toda a tragédia de Mariana, a gente viu que já se passaram 3 anos. Tanto Minas Gerais quanto o Espírito Santo ainda estão tentando se recuperar das consequências desse desastre. Se a gente falar em questão de desastre ambiental, de danos causados ao meio ambiente, podemos equiparar as duas tragédias, os dois rompimentos? Em verdade, no caso de Mariana, você tinha uma barragem com uma capacidade de retenção de material e de rejeito de 55 mil toneladas de metros cúbicos de tonelada. Nesta é 1 milhão. Portanto, são 55 vezes a menos. Então, os riscos podem ser menores, mas as consequências são drásticas de qualquer maneira, principalmente quando acontece numa região metropolitana, como é a região metropolitana de Belo Horizonte. Na verdade, a Copasa está argumentando que não vai ter problema com relação ao abastecimento de água de Belo Horizonte. Por quê? Porque, na verdade, a represa de captação de água do rio Paraopeba, porque essa água do rio Brumadinho vai para o rio Paraopeba. No rio Paraopeba, essa captação foi inaugurada no ano passado. E, portanto, eles já tinham uma estrutura de captação de água e de distribuição de água que não dependia exclusivamente do Paraopeba. Então, eles vão conseguir resolver o problema, aparentemente, no caso de Belo Horizonte. Mas tem outros municípios de menor porte que estão ao longo do rio Paraopeba que devem ficar prejudicados. E aí você tem o prejuízo de abastecimento de água, você tem o prejuízo no que diz respeito a animais que... A ictiofauna, por exemplo, extermina. As consequências ambientais são terríveis. Incalculáveis. Na verdade, neste momento, ninguém faz nem cálculo, porque sabe que não é hora, nesse momento, está todo mundo correndo atrás de salvar situações, de tirar riscos maiores. Nós estamos vendo aí... Eu queria só que o senhor, enquanto fala, acompanhasse essa imagem. O pessoal de casa pode botar em tela cheia. Foi uma das imagens que mais chocou a gente. Os animais todos foram rebanhos que foram levados, carregados por esse rio de lama que se formou ali na região. E esses levantamentos baseados em prejuízos ambientais não são feitos agora também porque sabe-se que é praticamente impossível recuperar esse dano. Da mesma maneira como identificar qual é o número de mortos. Não se sabe exatamente quantos óbitos nós tivemos. Nós sabemos que até este presente momento foram identificados 3 casos. Mas tem 200 pessoas, pelo menos, desaparecidas. E aí, será que não tem outras que estão soterradas? Não tem animais que estão soterrados? Porque, na verdade, ali não é só o escoamento da água. Não é? É o escoamento da lama e, consequentemente, nós vimos aquelas imagens daquela senhora sendo resgatada pelo helicóptero, pelo corpo de bombeiros, e nós verificamos como ela estava submersa em boa parte do corpo. Ali deve ter outras pessoas em igual situação. Tomara que não. Rezamos para isso. Mas é risco. Agora, o risco no que diz respeito aos animais, no que diz respeito à vegetação. É importante a gente saber que as margens desses rios, elas têm vamos dizer, uma possibilidade de reprodução de vida da maior importância. Porque os animais, e principalmente os animais de rios, vêm ali fazer a deposição de seus ovos e, consequentemente, a reprodução. Isso afeta todo o ecossistema. Afeta todo o sistema, fica prejudicado. Estamos falando de um rompimento de uma barragem que não estava na lista das consideradas críticas, mas temos uma aqui na nossa região, em Uberlândia, que faz parte desse quadro. Já faz um alerta, já acende a luz amarela para que a fiscalização em cima agora seja muito maior, né, professor? É verdade. Nós temos uma vantagem de possuirmos aqui na região vamos dizer, um Ministério Público atuante. Né? O Ministério Público atua e é sério, né? E merece muita atenção por parte da população como um todo. E certamente há uma preocupação por parte do Ministério Público de exigir que essas barragens aqui da nossa região sejam acompanhadas. No caso de barragem em Paracatu, por exemplo, seja em outros, há outras, inclusive não apenas aqui na região de Uberlândia propriamente. Temos Araguari também, tudo isso sendo fiscalizado e monitorado. Exatamente. Professor, o nosso tempo é curto, muito obrigada por ter conversado com a gente. A gente continua aqui com
conversando e trazendo todas as atualizações, mas já nós vamos conversar também com exclusividade com um dos funcionários da empresa que estava lá no local e que, inclusive, salvou a vida de uma pessoa. Nós vamos ao vivo direto para a cidade de Brumadinho conversar com o repórter Rodrigo Dias, ele que está lá acompanhando toda a movimentação na cidade. Rodrigo, boa noite para você. A nossa equipe está chegando lá agora, acompanhando toda a movimentação desde cedo. Conseguimos estabelecer o sinal. Rodrigo, boa noite. Quais são as suas primeiras impressões da movimentação na cidade? A gente acompanhou aí todas essas imagens tristes registradas ao longo do dia. Movimentação muito intensa de equipes de resgate também, né? Isso mesmo, Luciana. Olha só, a gente chegou aqui no local por volta mais ou menos de umas 2h30, 3 horas da tarde. A gente, só para explicar para o pessoal de casa, a gente está num distrito chamado Casa Branca, é distrito de Brumadinho. A gente não tem acesso a Brumadinho, não tem como chegar lá por nenhum lado. E a gente tentou acesso pelo Córrego do Feijão, comunidade Córrego do Feijão, que é naquela direção lá. Só que a lama também chegou e a partir daquele ponto a gente não consegue passar. E por que nós estamos passando as informações para vocês de casa, aqui desse ponto em Casa Branca? Porque o acesso à internet também é muito ruim por aqui. Esse foi o melhor local que a gente conseguiu para poder trazer as informações para vocês. O que acontece? Quando a gente chegou ao local, a gente encontrou realmente um cenário de completa destruição. Muita lama, várias casas atingidas nessa comunidade do Córrego do Feijão e também muitas pessoas retirando os seus móveis, os seus pertences de dentro de casa, colocando em caminhões de mudança, pessoas apavoradas com medo. Por quê? Porque surgiu uma informação no início da tarde que havia o risco de que uma nova barragem também se rompesse. Então, a partir daí, essa informação ela não foi confirmada pela Vale ainda, claro, mas a partir dessa informação, as pessoas, até por precaução, por segurança, resolveram sair de casa. Elas também foram orientadas pela Polícia Militar, pela Defesa Civil, bombeiros, para que retirassem as suas coisas, para saíssem o quanto antes, o quanto fosse possível desses locais. A gente encontrou lá, além das casas destruídas, encontramos a vegetação também completamente arrasada, animais ilhados no meio da lama, não tem como chegar a esses animais. E também nós recebemos uma informação importante, triste, de que essa lama, essa tragédia que aconteceu, ela atingiu um refeitório da Vale exatamente na hora do almoço. Um horário em que realmente, provavelmente, havia muita gente dentro desse refeitório. A lama atingiu esse refeitório e parentes das pessoas que estavam trabalhando, que estavam almoçando lá no local, estavam lá no Córrego do Feijão tentando informações dos parentes sem conseguir contato com as pessoas que estavam almoçando. Esse refeitório ele tem capacidade para cerca de 200 pessoas. Então, provavelmente havia muita gente lá, mas a gente não tem a confirmação ainda do número de vítimas, se há vítimas fatais. Esses números não foram divulgados. A prioridade nesse momento é no resgate às vítimas. Existe também uma outra informação de que há uma pousada ali na região do Córrego do Feijão e essa pousada provavelmente também foi atingida. As pessoas que estavam nesse local também estão sem comunicação, então o pessoal do resgate não tem informação suficiente para dizer se a pousada foi completamente atingida, se há vítimas ou não. Mas os bombeiros, o pessoal da Defesa Civil, está todo mundo empenhado em fazer uma estratégia, embolar uma estratégia para tentar acessar essa pousada, acessar também esse local onde havia esse refeitório, para poder então começar a resgatar as pessoas que possam ter sido atingidas nessa tragédia. Tá certo, Luciana? Muito obrigada pelas informações. As nossas equipes continuam trabalhando lá na região. Está muito difícil o acesso. A comunicação também já começou a ficar difícil. O próprio Corpo de Bombeiros já havia anunciado no início da tarde que algumas linhas de comunicação estariam apresentando problemas, tanto pela sobrecarga também como consequência desse crime ambiental que aconteceu hoje. Eu me nego a chamar de tragédia, vou continuar chamando de crime ambiental, porque o que aconteceu hoje foi uma tragédia anunciada. Os moradores, inclusive, confirmaram a várias equipes, confirmaram as equipes de resgate, equipes de policiais também que estão atuando lá, que nenhuma sirene de alarme ali da represa, dessa barragem, aliás, tocou. Ninguém teve tempo de sair. As únicas pessoas que conseguiram correr
foram alguns funcionários que perceberam que algo estava errado. Eles que conhecem a estrutura, sabem como funciona essa barragem. Eles foram as únicas pessoas que conseguiram correr a tempo. E, logicamente, moradores e comerciantes, pessoas que estavam ali pela região, quando perceberam também o rompimento da barragem, fugiram. Muitos moradores deixando aí suas casas, vizinhos do rio também que estão deixando o local, mesmo sem... do Rio Paraopeba, mesmo sem terem sido notificados oficialmente pela Defesa Civil, eles já começaram a deixar suas casas com medo de uma invasão de lama. A Copasa anunciou também, como a gente já falou, que não vai captar água do Rio Paraopeba por medo de contaminação. Estamos falando de uma barragem de rejeitos, as mesmas consequências que trouxe o rompimento da barragem de Mariana é o que vai acontecer agora, uma catástrofe ambiental que já era anunciada, mas pelo visto o acidente que aconteceu, o que aconteceu, na verdade, há 3 anos atrás, não foi acidente coisa nenhuma. A situação que vivemos há 3 anos aqui no estado não serviu para nada, só serviu para mostrar a ineficiência de vários órgãos que estão ligados a isso. Fiscalização que não foi reforçada, trabalho que não foi realizado da maneira correta em cima disso. Uma lista de trabalho que se limitou a 45 barragens e todas as outras ficaram desassistidas. Se estivessem assistidas, essa tragédia não teria acontecido. As vidas teriam sido poupadas. Não temos um número oficial ainda de mortos nesse caso, são pelo menos 3. O número pode subir com a chegada aí da noite, com esse anoitecer. O trabalho de resgate fica muito mais complicado, mas o Corpo de Bombeiros está lançando praticamente minuto a minuto atualizações sobre todo o trabalho de resgate realizado ali na região. Eu vou voltar a conversar com o repórter Vinícius Lemos, que falou agora há pouco com um funcionário da Vale, a empresa que é responsável por essa barragem também. E Vini, esse trabalhador aí muito assustado ainda conseguiu salvar uma pessoa no momento que estava deixando o local? Exatamente, Lu. No momento em que ele chegava, ele estava, na verdade, indo para próximo aí à barragem e ele, além de salvar uma pessoa que estava naquele local, que foi, inclusive, pega pela esse lamaçal que desceu ali na região, ele conseguiu se salvar e outras pessoas que estavam no veículo com ele, porque no momento em que eles perceberam o que estava acontecendo, tiveram que voltar com o veículo, porque eles iriam entrar exatamente na rota desse lamaçal todo que desceu ali depois que a barragem se rompeu. A gente conversou com ele por telefone, ele ainda estava voltando para Brumadinho no momento em que a gente conversava, inclusive fez um trecho a pé. Enfim, vamos conversar com ele, que é o Delfonso Geraldo, falou conosco por telefone agora à tarde. Oi, Delfonso? Isso. Delfonso, quem fala é Vinícius aqui da Record em Uberlândia, no Triângulo, tudo bem? Oi, Vinícius, tudo bem, filho? Beleza, pode falar um minutinho? Posso sim. Ô Delfonso, a gente pegou o seu telefone justamente por conta dessa questão da barragem lá em Brumadinho. O senhor estava próximo ao local, o que o senhor viu? Ô Vinícius, eu trabalho lá, cara, na Vale. Certo. Então, cara, e a gente estava trabalhando lá em Alberto Souza, que fica numa linha férrea que tem lá em Alberto Souza, um carregamento desativado. Sim. Então a gente estava dando manutenção na linha lá. Certo. Então a gente estava subindo para almoçar. Então, chegando próximo à mina de Feijão, a gente visualizou um sinal de poeira muito grande lá, assim. A gente até achou que tinha estourado delavite lá então a gente continuou indo, só que aproximando próximo o trevo que tem lá, a gente deparou com uma montoeira de lama vindo para cima da gente. A gente conseguiu sair do caminhão, o motorista conseguiu dar ré rápido, a gente conseguiu acenar para o pessoal que estava vindo atrás da gente para dar ré rápido, e a gente conseguiu sair, graças a Deus. Delfonso, então você correu o risco de ter sido atingido pelos rejeitos? Com certeza a gente foi salvo, por questão de segundo, entendeu? Que a gente saiu porque não tinha como a gente ir para frente, então a gente parou o caminhão e já desci do caminhão, mas os meus colegas já deu sinal pro pessoal para afastar logo da ré, e o pessoal da carreta foi afastando e dando ré, e graças a Deus a gente conseguiu sair, entendeu? Vocês estavam em quantas pessoas, Delfonso?
Era eu mais o motorista do caminhão e mais 2 colegas. Nós estávamos 4 pessoas no caminhão. Mas aí tinha as carretas que estavam vindo atrás, tinha carro de passeio que estava vindo atrás também. Sim. Então, aí conseguimos resgatar uma dona só, que estava no meio da lama, veio na enxurrente de lama, e nós conseguimos resgatar ela. Tinha uma senhora dentro da lama que vocês conseguiram resgatar? Conseguimos resgatar ela, mas infelizmente o marido dela, mais o filho dela, não conseguimos visualizar e não tinha notícia, mas pelo jeito ela falou que estava junto com ela, então aí com certeza a lama levou ele. Delfonso, uma situação completamente triste. Agora, o que chamou a atenção é que houve a confirmação de que estavam alguns funcionários da Vale no refeitório no momento em que a barragem estourou. Você também soube disso? Vocês chegaram a visualizar algo do tipo? O que acontece? Porque o acesso para a gente chegar lá, como a gente estava indo almoçar, a gente não teve como a gente está acessando até na mina lá, justamente porque tampou tudo, inclusive até o viaduto da linha ferro que tem lá, jogou o viaduto no chão. Sim. Então a gente não tinha acesso para estar chegando até lá, mas pelas informações que tem aqui dos meus colegas aqui, o local onde fica o escritório, o restaurante, o xerifado, o galpão onde a oficina mecânica, isso aí saiu lampião tudo, só que a gente não tem confirmação ainda de quantas pessoas estavam lá, entendeu? Entendo. Mas por ser hora de almoço, tinha bastante gente lá, entendeu? Então, aí a gente não tem como afirmar e dar notícia mais específica. Claro. Delfonso, como é que está a situação nesse momento? Onde você está? Como é que, o que você já visualizou aí agora nesse transcorrer da tarde? Cara, eu vi a pé do Brumadinho passando no meio do mato aqui, inclusive aí os colegas meus que ligou pro pessoal dentro e conseguiu ir até de encontro a gente, até onde que a gente estava lá, e a gente viemos de carro até Brumadinho, mas o cenário lá, cara, que tá lá não, é ruim demais, não, a gente não esperava ver isso nunca, entendeu? Mas é uma coisa horrível que aconteceu. Ela saiu destruindo muita coisa lá. Imagino. É um cenário de destruição. São cenas, imagens que nunca vão sair da cabeça dessas pessoas e nem da nossa memória. Lembramos o cenário que vivemos ali acompanhando toda a tragédia de Mariana há 3 anos e agora a história se repete. Se repete, inclusive, com consequências econômicas. Essa barragem responsabilidade da Vale, que já responde uma ação também pela tragédia em Mariana, e as ações da Vale recuaram mais de 7% nos Estados Unidos. Agora o governo do estado de Minas Gerais já anunciou também que vai abrir um procedimento para averiguar por que esse acidente aconteceu, quais as causas, quem é o responsável por tudo isso. O governo já está também enviando representantes aí de suas secretarias para a cidade de Brumadinho, cidade, na verdade, que já está com pontos de acesso bloqueados. Nós acompanhamos a nossa equipe que está próximo a Brumadinho, o acesso à cidade de Brumadinho já não existe mais, até para facilitar o trabalho das equipes que estão atuando, mas os acessos ali foram bloqueados. A Polícia Rodoviária Federal de Minas mandou um comunicado informando que o rompimento da barragem, esse rio de lama que se formou, não afetou as BRs 040, 262 e 381. As rodovias federais seguem com fluxo normal. A situação crítica é no acesso a Brumadinho. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a tragédia. Agora há pouco a gente vai acompanhar o pronunciamento oficial. O presidente Jair Bolsonaro. Presidente, obrigada pela entrevista. Uma situação muito triste. O que o governo federal está fazendo agora? Chegamos pela manhã de Davos, na Suíça, e logo no início da tarde tivemos essa trágica notícia. Né? O rompimento da barragem de Regês de Brumadinho. De imediato, o nosso ministro da Defesa, general Fernando, determinou que
os militares da 4ª Brigada de Infantaria se dirigissem ao local para, num primeiro momento, fosse fazer o possível para salvar vidas. Logo depois, determinamos que o ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Minas e Energia fosse também ao local. Estão chegando nesse momento na região para ultimar também o que pode ser feito para minorar os danos dessa tragédia. Amanhã, juntamente com o ministro da Defesa, em Confins, também somando-se a nós o governador de Minas Gerais, bem como o próprio presidente da Vale também entrou em contato conosco, está bastante abalado, disse que todas as medidas preventivas haviam sido tomadas para que essa tragédia não ocorresse, e eu aceitei que ele incorporasse a comitiva para também ultimar, fazer o que for possível para o bem da região, e bem como possíveis vítimas. Esse é o nosso trabalho, e amanhã estaremos em Minas Gerais. Logicamente, gostaria de estar numa outra situação, mas um momento de tristeza para todos, tem 200 desaparecidos, a gente espera que o pior não tenha acontecido. E pedimos a Deus que conforte não só os familiares, bem todos no Brasil, nesse mais um momento trágico que estamos vivendo. Ou seja, o senhor vai lá pessoalmente amanhã pela manhã, e o senhor também determinou a criação de 2 gabinetes de crise, não é isso? Um aqui, já visitei agora, conversei com o pessoal, e outro na região. Esse gabinete vai nos manter informado em tempo real, tudo o que está acontecendo, bem como vai sugerir as medidas que podemos adotar com o poderio federal para buscar solução no que for possível. Uma entrevista exclusiva que o presidente Jair Bolsonaro concedeu agora à equipe da Record. E a gente está falando aí, o governo federal já anunciando que vai fazer uma fiscalização em cima, vai investigar o que está por trás desse rompimento. O governo do estado também já anunciou que vai fazer um levantamento para apurar quem são os responsáveis, o que está por trás desse rompimento. Mas quando a gente fala em situações como essa, muitos questionamentos surgem, tendo em vista que a Vale ainda responde na justiça, já se passaram 3 anos e efetivamente a comunidade não viu uma resposta do judiciário. Para falar um pouco sobre isso, a gente vai receber agora o coordenador do Ministério Público Estadual, Carlos Valera, ele que vai falar com a gente sobre as possíveis punições. Boa noite, doutor. Como é que funciona esse sistema para a gente indiciar e punir a empresa responsável? É um processo muito lento, muito cheio de detalhes, né? Boa noite, sem dúvida. A nossa Constituição diz que quando há um crime ambiental, nós temos a tríplice responsabilidade, na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Pois bem, assim determinando, nós precisamos fazer a investigação para apurar se essas 3 responsabilidades se fazem presentes. No caso posto, foi referenciado Mariana, isso já está colocado no Poder Judiciário e, obviamente, a decisão cabe a esse poder. No caso específico, tão logo aconteceu, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, doutor Antônio Sérgio Toné, determinou que 2 promotores, doutora Andressa, que é a coordenadora do nosso Centro de Apoio de Meio Ambiente, e o colega Francisco Generoso, que coordena a regional do Vélez e Paraupeba, se deslocassem acompanhados do núcleo de combate aos crimes ambientais, que é integrado por técnicos e policiais militares. Eles vão, obviamente, identificar o que ocorreu. Rapidamente, toda obra, nesse caso, de engenharia, tem um responsável, e esse responsável apresenta uma anotação de responsabilidade técnica. Isso é submetido ao órgão ambiental e aos órgãos de comando e controle para verificar se aquele projeto é adequado ou não. Então, o nosso trabalho agora é verificar se todas as cautelas, as melhores engenharias, ou seja, tudo foi feito dentro da legalidade e observando as melhores técnicas disponíveis. Ressaltando, desde o acontecimento em Mariana, o Ministério Público deflagrou, com o apoio da nossa associação, o projeto Mar de Lama Nunca Mais, e nós obtivemos 56 mil assinaturas e submetemos um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, justamente com a finalidade de tentar prevenir essas tragédias. O projeto ainda tramita e nós não temos a aprovação. O projeto tramita e o Mar de Lama Nunca Mais, infelizmente, não se fez válido, tanto que estamos vivendo o Mar de Lama novamente. Com base em todos esses levantamentos feitos, tanto pela administração federal quanto estadual, o Ministério Público atua em conjunto na fiscalização, inclusive monitora essa fiscalização em cima das barragens, doutor? Nós temos
dois instrumentos normativos, a Lei 12.334 de 2010, né, que estabelece lá os critérios para a edificação de barragens, e uma portaria do antigo DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, que regulamenta essas questões. Então, o Ministério Público atua exigindo desses órgãos, que é uma questão técnica, as informações necessárias. Quando vocês apresentam tudo isso, é um trabalho para montar todo esse processo muito detalhado. São muitos documentos a serem analisados, trabalhar em conjunto com a empresa para fornecimento dessas informações. Esse prazo que leva para a Justiça dar alguma determinação vai basear de acordo com o andamento da lei. A gente não tem muito o que esperar, porque se cobra muito agilidade, mas não cabe ao Ministério Público mais isso também, né? É a cargo do Judiciário, essa agilidade. É preciso entender que nós temos um sistema de freios e contrapeso, né? No caso oposto criminal, vamos tratar dele, o Ministério Público oferta a ação penal, ofertamos a denúncia e, obviamente, o Poder Judiciário vai julgar. Então, a nossa obrigação é investigar o fato, verificar se aquele fato se subsume à norma penal como crime e, em sendo crime, havendo prova da materialidade e indícios da autoria, ofertamos uma denúncia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, obviamente, vai analisar essa denúncia, se entender que ela preenche os requisitos de lei, vai receber essa denúncia e se instaura o processo judicial criminal. E aí, dentro desse processo judicial criminal, há necessidade obrigatória de se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Ao final, o juiz profere uma decisão esta dada em primeiro grau, mas que ainda é passível de recursos perante os demais tribunais. Cabe ao Ministério Público também fazer o levantamento de possíveis prejuízos à comunidade ali, ou isso já fica a cargo de um outro trabalho? Não, cabe ao Ministério Público. Como eu disse, a responsabilidade ambiental ela se desdobra em três: a administrativa a cargo do Estado, do município ou da União, dependendo a situação, e ao Ministério Público remanesce a apuração da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. Estamos falando de um caso que aconteceu há menos de 8 horas e o Ministério Público já está também atuando nessa barragem que se rompeu hoje. Sem dúvida. Incontinente, tão logo chegou a informação ao Ministério Público, o Procurador-Geral determinou o deslocamento imediato de 2 promotores e de uma equipe de técnicos e de policiais militares. Doutora, a gente vai acompanhar esse trabalho. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando as imagens que chegam para a gente, que mostram a situação que ficou a barragem, o rompimento, né? Como ficou Brumadinho depois do rompimento dessa barragem. Esse acidente que aconteceu no começo da tarde dessa sexta-feira, acidente, vou me corrigir, essa catástrofe, essa tragédia anunciada que aconteceu no início da tarde dessa sexta-feira, ainda não temos números oficiais, mas o Corpo de Bombeiros trabalha com um número base de 200 desaparecidos e até agora 3 mortes confirmadas. Equipes de resgate se desdobram, esse trabalho que deve se estender aí por parte da noite, mas com o cair da noite, a queda de iluminação fica muito difícil. O trabalho das equipes dos militares e também de todas as equipes de resgate voluntárias que estão chegando até o momento. O acesso a Brumadinho foi bloqueado, é muito difícil a gente conseguir estabelecer contato, inclusive com a comunidade, lá com pessoas que permanecem na cidade, com os próprios militares que atuam no resgate, porque até as linhas de comunicação foram prejudicadas com o rompimento dessa barragem. Daqui a pouquinho a gente traz atualizações sobre esse caso. Nós vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Vinícius Lemos, que traz as últimas informações sobre esse rompimento da barragem, Vini. Pois é, Lu, ali a gente ainda tem as informações em relação ao Corpo de Bombeiros. 12 helicópteros estão na região, as 200 pessoas ainda estão. A gente tem esse número de 200 pessoas que estão desaparecidas. Esse número ainda é preciso que ele seja um pouco mais detalhado. Isso foi, na verdade, uma nota que o Corpo de Bombeiros enviou a toda a imprensa em relação a isso, porque esse número ainda pode ser modificado. Você mesma já disse que a gente tem alguns óbitos confirmados. O Hospital João 23, em Belo Horizonte, está recebendo as vítimas que foram resgatadas nessa tragédia ali em Brumadinho. O hospital, inclusive, está completamente deixado para que as pessoas sejam levadas para esse local, para que elas recebam o atendimento, as pessoas que são resgatadas. A gente não sabe o número preciso de quantas pessoas são resgatadas, mas, inclusive, todo um aparato lá em Brumadinho, um campo de futebol foi
foi deixado exclusivamente para esse aparato de resgate do Corpo de Bombeiros. E esse resgate a gente sabe que deve durar dias. Você mesma disse, hoje à noite vai ficar um pouco mais complicado, mas a partir de amanhã logo cedo esse resgate muito provavelmente vai continuar, porque a situação ali é realmente trágica, viu, Lu? Pois é, e a gente acompanha também pelas redes sociais uma movimentação de grupos que querem ajudar no resgate. Várias pessoas que estariam aí se deslocando para Brumadinho, mas a PRF faz o alerta de que os acessos pela BR-040 foram totalmente bloqueados. Um dos poucos pontos de acesso que restava aí para a cidade de Brumadinho teve que ser bloqueado. Isso tanto para garantir o trabalho aí mais eficaz das equipes de resgate, como também para manter a ordem. As mobilizações pela internet continuam acontecendo, muitas pessoas querendo ajudar, os hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte recebendo também várias pessoas para doar sangue. Estamos falando de números ainda não oficiais, mas com base em informações do Corpo de Bombeiros. 200 pessoas desaparecidas até o momento, número que pode aumentar, e 3 óbitos confirmados. O governo de Minas Gerais soltou uma nota sobre a tragédia. Quem vai trazer os detalhes é o Túlio Amâncio, que vai falar ao vivo o posicionamento do governo do estado. Oi, Lu, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. O governo de Minas disse que montou um comitê de crise logo que ficou sabendo do rompimento da barragem e que todo o aparato do estado está direcionado para Brumadinho. O secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira, e a secretária de Impacto Social, Elizabeth Jucá, estão tentando chegar na cidade há pelo menos 3 horas. Mas como nós já mostramos durante o Cidade Alerta Minas, o acesso até a cidade está difícil, está complicado. Nosso repórter de Belo Horizonte explicou a situação. Por conta da lama, ninguém está conseguindo ter acesso à cidade de Brumadinho. O governo do estado disse, por meio da nota ainda, que primeiramente vai se preocupar com as vítimas. Algumas pessoas foram socorridas, 3 óbitos foram confirmados e cerca de 200 pessoas estão desaparecidas. Depois deve apurar o que teria causado o rompimento dessa barragem. O governador de Minas, Romeu Zema, não estava no estado. Logo que ele ficou sabendo do que ocorreu, ele fretou um voo para Belo Horizonte. E segundo a nota do governo de Minas, é o Romeu Zema, o governador do estado, que está à frente desse comitê de crise, Lu. Pois é, esse foi o posicionamento do governo do estado. Esse comitê de gerenciamento de crise foi montado. Também há uma base montada ali em um campo de futebol próximo ao local do rompimento dessa barragem. A gente acompanha essas imagens. Imagens que se repetem, e assim como a gente acompanha todos os questionamentos aqui das pessoas acompanhando o Cidade Alerta Minas pelas redes sociais, não é a primeira vez que isso acontece aqui em Minas Gerais. O sofrimento das famílias se repetem, o sofrimento do mineiro se repete nesse momento. Famílias aí de Brumadinho que estão enfrentando a mesma dor que os familiares da tragédia de Mariana. Vivemos essa cena há 3 anos, agora ela se repete, traz aí toda essa onda de terror, de sofrimento e de catástrofe, de tragédia aqui para cima de Minas Gerais novamente. E os conflitos também são os mesmos. Grandes empresas, instituições bilionárias lutando agora para provar uma possível inocência, enquanto a gente vê centenas de famílias destruídas, centenas de famílias que perderam tudo e que vão travar uma luta na justiça que vai durar anos para reaver o pouco que tinha. São famílias que estão sofrendo nesse momento com a tragédia, com a falta de informações, com a incerteza. Ninguém sabe efetivamente quantas pessoas foram vítimas dessa situação. Ninguém sabe quantas pessoas estão machucadas, vítimas de mais um crime ambiental registrado aqui em Minas Gerais. Essa barragem é responsabilidade da Vale, assim como eu já falei anteriormente, vou repetir, porque as ações da mineradora recuam cada vez mais no mercado internacional. Já são 7%. Recuo de 7% no mercado internacional. Essa é a resposta que o mundo tem dado para mais um crime ambiental registrado em Minas Gerais. O Greenpeace também já se manifestou via redes sociais informando que está enviando uma comissão para a região para acompanhar todos os trabalhos. Várias instituições já se manifestando para fazer uma fiscalização e um processo de apuração feroz em cima de toda essa movimentação. Por enquanto, vamos nos
ater ao que é primordial, ao essencial. Vamos estabelecer as prioridades. Resgate as pessoas que estão desaparecidas. Pelo menos 200 pessoas, o Corpo de Bombeiros já começa a trabalhar com o número de 303 mortes confirmadas. Trabalho de resgate aí que deve durar muitos dias. Logo, logo, esse trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros deve ser suspenso, tendo em vista que começa a escurecer, a noite cai ali na região, começa a ficar difícil aí a visualização de qualquer pessoa que esteja presa aí no meio desse lamaçal. Essas equipes de resgate param de trabalhar, mas às primeiras horas da manhã, assim que o sol nasce, esse trabalho é reestabelecido. A Record TV vai acompanhar de perto todo esse trabalho de resgate, acompanhar o trabalho de fiscalização e cobrança de respostas em cima de mais esse crime ambiental.